Muito bem, então, dando continuidade, deixa eu silenciar aqui, peraí. Oi, ok, então, dando continuidade aqui no nosso estudo, né? Lembrando que vai ficar gravado, então, nós vamos seguindo aqui a leitura do livro A Cura, de Bert Hellinger. Aqui, ó, quem está entrando aí na live, quem está aqui no Zoom. Então, nós estamos na nossa terceiro encontro, né? Dando continuidade aqui no livro de Bert Hellinger, onde ele está falando sobre a nossa alma. Então, eu vou fazer a leitura e a gente vai fazendo um breve comentário. Quem depois quiser fazer alguma pergunta, né, ou compartilhar algo, a gente vai abrindo aqui para poder falar. Então, vamos lá. Seguindo aqui o livro, na página 26. A frase eu também. Antes de prosseguir, trazendo à tona essas frases na própria alma e com isso extinguindo seu poder, abordarei uma terceira e importante frase, com a qual alguém se despede internamente de sua vida. Ela se chama eu também. Essa frase é dita... Não está saindo som aí? Nada, nada? Não. Estão me ouvindo? Ah, tá sem som, que ela falou mesmo. Deixa eu ver aqui por que que tá sem som. Vou dar uma pausa aqui. Aqui também. Então, a frase que ele diz aqui hoje é eu também. Antes de prosseguir, trazendo à tona essas frases na própria alma e com isso extinguindo o seu poder, abordarei uma terceira e importante frase, com a qual alguém se despede internamente de sua vida. Ela se chama eu também. Essa frase é dita, por exemplo, a um gêmeo que morreu ou a um irmão abortado. Geralmente é uma frase de uma criança. O comportamento agressivo de uma criança, apesar de ser ainda tão pequena, muitas vezes tem suas raízes nessa frase, embora ela se articule apenas através de um sentimento. Essa frase está intimamente ligada à frase eu sigo você. Ela se dirige ao mesmo tempo aos vivos. É um apelo a eles e busca colocar algo em ordem, geralmente como um último esforço. Já se pode prever as consequências abrangentes dessas três frases sobre a saúde em uma família. Para poder compreendê-las e as suas consequências, prossigo com estas reflexões dizendo algo sobre. Então, Bert Hellinger, nesse trechinho, está trazendo para nós essa frase eu também, que acontece muitas vezes ligado a um gêmeo, né? Uma mãe que tem uma gestação gemelar e uma dessas crianças ela é abortada. Então, aquele que nasce, ele nasce com essa frase na alma, eu também. E faz um movimento inconsciente na vida de seguir este irmão que não nasceu. E isso também acontece com os irmãos abortados, né? A criança que nasce, ela, ela carrega na alma essa informação de que um irmão não conseguiu nascer, né? Que esse irmão foi abortado. Ele não precisa saber nada consciente, porque no inconsciente dele já existe essa frase. Então, a criança muitas vezes tem um comportamento agressivo, uma criança muito novinha, e quando a gente coloca no campo da constelação, essa criança está tomado por esse sentimento de amor inconsciente, de solidariedade a este irmão que foi abortado. E aí ele continua aqui, as desordens do amor. Falando de um caso, né, só para poder
compreender melhor essa questão dessa frase eu também, uma cliente veio me procurar para constelar o filho com 2 anos de idade e extremamente agressivo, batia nela, batia no pai, extremamente agressivo. E ela veio constelar para olhar o que estava por trás dessa agressão, né, dessa criança tão nova e tão agressiva. E aí no campo da constelação mostrou que essa criança estava identificada a vários abortos, vários irmãos que não tinham nascido. E aí ela chorava, ela tocava assim nos representantes, né? O representante da criança chorava e ficava com raiva, e olhava para a mãe com raiva. E aí naquele momento me veio de perguntar para essa mãe se ela, como que foi para ela engravidar, como que foi a gestação dela, se houve algum sofrimento na gestação, se houve alguma perda que ela soubesse. E ela falou que ela tinha feito inseminação artificial. Então, e que vários não tinham ficado. Nessa inseminação, houve abortos antes, até que ela conseguisse fazer com que um vingasse e aí aquela criança nascesse. Então, o campo estava revelando aquilo ali. Aqueles que não conseguiram nascer, e a criança ligada a esses irmãos que não nasceram, por não conseguir falar, expressar, e muitas vezes conscientemente não saber do que se trata, inconscientemente ela tinha esse movimento de olhar para esses irmãos e carregava em si um comportamento agressivo, né? Então, depois disso, a criança ela foi se acalmando, depois que esses irmãos foram vistos e acolhidos e incluídos. Então, a gente vai seguindo aqui as desordens do amor. Até agora pode parecer que os movimentos do amor que agem em nossa alma coletiva pesam mais sobre seus membros do que os ajudam. Contudo, nossa alma coletiva segue ordens que lhe são pré-determinadas, partindo de fora. Ao contrário do campo espiritual, que obscurece a nossa percepção através de sistemas de crenças, tais ordens constituem fundamentos para qualquer relação humana. Essas ordens são pré-estabelecidas nas nossas relações humanas e assim na nossa alma coletiva. Elas também são trazidas à tona através das constelações familiares. Em primeiro lugar, através de violações contra tais ordens, através de seu oposto, de suas desordens. Falarei agora sobre cada uma dessas ordens e seus opostos, basicamente trata-se apenas de duas. Então, Bert Hellinger, a partir de muitos anos de meditação, de perguntas, ele foi ele foi tendo algumas percepções, né? E trabalhando com a constelação familiar, ele pôde ver na prática toda essa teoria que ele traz. Então, ele vem falar que existem leis que regem os relacionamentos, né? E aí ele deu esse nome de as ordens do amor. Então, por isso que ele vem falando aqui das desordens do amor, porque o livro A Cura, né? Então, nós adoecemos diante das desordens do amor. Então, se a gente consegue seguir ali as ordens do amor, nós nos mantemos saudáveis, né? O amor flui. Então, nas desordens, nós somos afetados. E todos, né? Todos os envolvidos ali do sistema familiar. Então, ele começa com o direito igual de pertencimento. Nossa alma coletiva dá importância fundamental à sua completude. O todo tem prioridade sobre as partes individuais. Então, quando a gente fala de sistema familiar, o todo ele tem prioridade. Então, se for para um indivíduo adoecer a serviço dessa família, um indivíduo fracassar a serviço dessa família, isso vai acontecer. Por quê? O pertencimento, ele está a serviço dessa alma coletiva. Então, o mais importante que o individual é o coletivo. Então, não tem como nós olharmos e acharmos que nós temos uma vida separada, né? Isso não existe. A nossa vida ela não é separada. Ela está vinculada diretamente, em primeira instância, à nossa família. Então, não há nada que aconteça em uma família que, de uma certa forma, não vai alcançar a todos que fazem parte dessa família, porque o todo tem prioridade sobre as partes individuais. Então, tanto que ele diz que quando uma pessoa adoece, né, porque a família está doente.
Essa ordem se transforma em desordem quando alguém é excluído dessa comunidade, apesar de pertencer a ela. Por exemplo, quando alguém diz ao outro: minha vida possui prioridade sobre a sua. Observamos isso quando alguém aborta ou doa um filho, né? Então, por exemplo, a mãe, quando aborta, lá internamente vem essa frase: minha vida possui prioridade sobre a sua, né? Então, como se a vida daquele bebê que está por nascer não tivesse importância e ela se coloca melhor como ele. Então, isso é uma desordem. Muitas vezes, um indivíduo é excluído por não satisfazer as exigências morais desse grupo. Quem define as exigências morais é o chamado campo espiritual, que decide quem pode ou não pode pertencer. Nesse sentido, vai contra a ordem do direito igual de pertencimento para todos. O campo espiritual justifica essa exclusão por meio de sua moral. Então, às vezes, em uma família, dependendo do comportamento, né, de um membro da família, talvez a família enxergue que aquele comportamento é imoral e aquela pessoa ela se torna, passa a ser excluída daquela família. Então, como todos têm o mesmo direito, o direito igual de pertencimento, algo vai ter que acontecer naquele grupo familiar, muito provavelmente em um descendente, onde esse excluído vai ser lembrado através do comportamento e da vida desse descendente. Porque essa alma coletiva do sistema familiar entende que todos, independente do comportamento, pertencem de maneira igual, tá? Então a exclusão ela traz consequências bem dolorosas. Nesse sentido, vai contra a ordem do direito igual de pertencimento para todos. O campo espiritual justifica essa exclusão, tá, que eu acabei de ler, né, por meio de sua moral. A ordem espiritual superior, que concede a todos os que pertencem o mesmo direito de pertencimento, não tolera exclusões. Se mesmo assim isso ocorrer, ela coloca um movimento em ação que resgata o excluído, utilizando outro membro da família como representante. Este deve, então, representar um membro excluído, sem que tenha consciência disso. Como consequência, esse membro da família também se sente excluído. Movido por uma pressão interna, ele também se exclui e se comporta de maneira tal que precisa ir embora. Por exemplo, tornando-se culpado ou doente, ou colocando a própria vida em jogo, perdendo-a. Então, ele falando aqui sobre um excluído dentro da família, e agora eu lembrei daquele filme, daquele desenho, Nadir, como é o nome? Encantado, da Isso, Bruno lá, do tio Bruno. isso. É Encantado o Encanto. nome, né, do desenho. É. Então, aquele desenho, ele reflete bem essa questão, porque o tio Bruno tem a visão do futuro, eles não concordam muito com esse comportamento dele, então ele se sente e acaba sendo excluído pela família. E aí depois vem a sobrinha, né, que é a Mirabel, acho que é esse o nome dela, e também, a partir do comportamento dela, ela passa a se sentir excluída. E até que ela encontra esse tio Bruno, né, faz todo esse movimento de inclusão do tio Bruno na família, eles conseguem, então, reaviver, reconstruir, né, aquele sistema familiar. Então, por várias dinâmicas sistêmicas a gente observa aí nesse desenho. Então, sempre que houver um excluído, este já está identificado alguém que foi excluído antes. Eliceia, Sim, dá tempo de eu contar uma historinha rapidinha tá, que eu pode fiquei falar. sabendo hoje de Ah, uma paciente lá do hospital. sim. É, ela está internada no hospital e não tinha nenhum vínculo familiar, nenhuma pessoa, né? E aí o pessoal da assistência social foi atrás de descobrir, né, algum parente que pudesse ficar responsável por ela. E ela foi excluída. Quando a mãe morreu, o pai estava com as três crianças e ela a filha mais velha, né? E aí o pai estava morando numa pensão e pediu para a dona da pensão ficar com as crianças. A dona da pensão falou que ficaria só com uma e ele deixou a mais velha.
E Olha foi só, embora com as duas mais novas. E ela não tem contato nenhum familiar. Ela está internada lá no hospital psiquiátrico. sim, Totalmente alheia à realidade, sabe? sim, exatamente. E muito provavelmente ela já está identificada com uma exclusão anterior, ou até mesmo ela pode estar nesse movimento de seguir a própria mãe, Sim, né? porque ninguém sabe a história da mãe. A história que se sabe é que a mãe morreu, mas ninguém tem isso como prova. Então, talvez ele até abandonou ela, né? Ninguém sabe. Sim, olha que interessante. E aí fica nesse Pois é, movimento inconsciente, fica. né? Do eu sigo Agora ela você. não tem ninguém por ela, porque a irmã que foi contactada falou que não tem nenhum contato com ela, que nunca conviveu com ela, que não vai ficar responsável por ela. Olha, Então, ela não tem ninguém. Até hoje, ela é excluída mesmo. sim. E aí, como isso não é visto e não é reconciliado, qual é o próximo caminho dessa exclusão? Os sobrinhos, né, filhos desses irmãos, Isso, passarem por esse mesmo tipo de sentimento, ou enlouquecerem, ou se sentirem excluídos, não sentirem parte da família, até que exatamente. a primeira seja vista e reconhecida. Não tem como, porque como essa consciência coletiva, essa alma familiar, ela fica a serviço de todos. É uma ilusão nós acharmos, né, que deixá-la assim, ela não vai afetar a minha vida. Por exemplo, nesse caso, é Pois minha é, irmã mais velha, deixo ela lá e não tem nada a ver comigo. Você vê uma ilusão, porque os meus descendentes vão acabar pagando o preço por isso. pois é. E quantos casos tem, né? Quantos casos tem por aí de Muito. pessoas que são simplesmente deixadas? Deixadas. Essa é porque foi bem emblemático, assim, como estava na aula hoje, eu lembrei, falei, vou falar. Olha só, muito legal, tá vendo? Próxima novidade dela você vai contando pra gente. Tá bom. Ok, então seguindo aqui, olha. A não ser que um outro membro da família diga internamente a ele, eu por você, por exemplo, uma criança, com isso a desordem da exclusão passa para a próxima rodada, sem ter sido colocada realmente em ordem. Então, até que nessa ordem, até que esse excluído possa ser visto, possa haver a reconciliação junto à família, sempre vai ter uma nova geração que vai ficar a serviço desse excluído, se sentindo excluído, adoecendo, buscando, né, essa inclusão, mesmo de maneira inconsciente. Você ainda pode me acompanhar? É demais para você? Isso, Bert Hellinger falando no livro, né? Você se reconhece nos movimentos que fazem adoecer? Devo interromper aqui meus esforços no sentido de trazer à tona diversos panos de fundo ocultos daquilo que faz adoecer? Por favor, quero que fique claro para você que, acima de tudo, o que me importa aqui são os caminhos que possibilitam a cura. Suporte um pouco mais até que apareça finalmente a luz no fim do túnel que leva ao lado de fora. Porque ele vem falando para nós aqui aquilo que, as frases que nos adoecem, né? Mas que ele está levando, ele está nos levando para uma luz aí no fim do túnel, para compreender como é possível a cura. Então, ele fala do pertencimento, né? Então, todos têm o direito igual de pertencer. E aí ele traz aqui o antes e depois. Ele vai falar dessa ordem hierárquica. Outra desordem que, em diversos aspectos, torna um indivíduo doente e também constitui, de outras formas, obstáculos ao sucesso na vida, é a violação da hierarquia do antes e depois. Em nossa cultura, essa hierarquia foi amplamente excluída da consciência. Quanto mais a ignoramos, maior é o efeito adoecedor exercido por ela. Principalmente porque muitas vezes aparece em forma de amor. Aqui também se observa que a arrogância do amor, que viola a hierarquia, possui um efeito nocivo sobre a saúde e o sucesso. É bem o que a gente estava estudando no módulo nessa semana, sobre o amor cego e o amor que cura, né? Então, às vezes, a pessoa ela faz um movimento por amor, mas quando a gente observa, é um amor cego, um amor que não ajuda, é um amor que atrapalha e um amor que adoece. E ele ainda fala aqui, né, que também cria obstáculos ao sucesso na vida. O que significa antes ou depois em nossa alma coletiva? No sentido original, antes e depois são entendidos temporalmente. Quer dizer,
aquele que existiu temporalmente mais cedo, ou seja, que nasceu antes do outro, tem precedência sobre os que vieram depois. Nesse sentido, o filho primogênito tem precedência em relação ao segundo, independentemente do sexo. Esse antes ou depois determina a hierarquia entre os irmãos e, de fato, entre todos, incluindo os que morreram precocemente ou abortados. Então, os irmãos vivos e mortos, eles cada um tem o seu lugar e existe uma ordem entre eles. A hierarquia, nesse sentido, é uma ordem original. Ela é válida também em outros aspectos de nossos relacionamentos. Por exemplo, os pais iniciam a família conjuntamente, como um casal. Ambos assumem perante os filhos a primeira posição, a qual não pode ser disputada com eles por ninguém, nem mesmo por uma autoridade. Eles vêm em primeiro lugar. Então, essa ordem, dentro da família, né, quem vem em primeiro lugar? É o casal. Então, o homem e a mulher, o casal vem em primeiro lugar. Aí nasce um filho, o casal ele para de se olhar e passa a olhar para esse filho, né? E aí o filho passa a ser o centro das atenções. E o que que gera a partir disso? Uma desordem, porque o casal vem em primeiro lugar. Então, eles precisam se ver em primeiro lugar. Então, naquele primeiro momento, o filho, claro, precisa dos pais, da atenção deles, né? Porque ainda são totalmente dependentes, mas quando eles já tomam alguma independência ali, é necessário que os pais se recordem que antes dos filhos vêm eles. Então, o casal, ele precisa se olhar, ele precisa ter os momentos deles separados, né? Porque muitos casamentos acabam indo ao fracasso porque não respeitam essa ordem, né? Então, ele coloca aqui, olha, que os pais, nesse lugar, eles têm uma autoridade. Então, eles vêm em primeiro lugar. E aí, em segundo, vêm os filhos. Oi, Laura, entrou por aí. Quem tiver pergunta ou quiser compartilhar algo, pode mandar aí, tá, gente? Essa hierarquia também vale para empresas e na profissão. Contudo, irei me restringir às relações nas quais essa desordem pode adoecer as pessoas ou levá-las à morte, sem que estejam conscientes disso. Como se revela essa desordem em nossa família? Ela se revela na frase interna eu por você. Ou seja, quando o indivíduo que veio depois assume arrogantemente algo por alguém que já estava lá antes dele. Por exemplo, quando um filho diz essa frase internamente à mãe ou ao pai, ao ver que estes querem ir embora, essa frase transforma os filhos em heróis. Então, a gente observa em crianças com hiperatividade, com TDAH, que quando a gente coloca no campo, então a gente observa que essa criança está querendo, de alguma forma, salvar ou o pai ou a mãe. Às vezes, salvar o casamento dos pais. Ele sente que talvez esse pai está indo embora, então ele começa a se movimentar para que chame a atenção e o olhar desses pais para que eles possam permanecer juntos. Às vezes, a gente também observa que nesse diagnóstico, quando a gente leva na constelação, essa criança está seguindo também a mãe, que muitas vezes tem um processo depressivo e não consegue sair desse processo depressivo. Então, o filho, ele se coloca a serviço dos pais e isso é uma desordem, né? Porque eles não aguentam, é pesado para os filhos. Todo herói de uma tragédia assume, quando criança, algo que compete apenas a indivíduos que já estavam lá antes dele. Então, histórias que os nossos pais viveram, que os nossos avós viveram. E aí, essa criança, quando se depara com algo lá na infância, ela já cria essa frase dentro dela, que ela vai se colocar a serviço desse ancestral. Nesse sentido, essa frase se associa com a frase de um indivíduo que já estava lá antes dele, você por mim. O final das tragédias é conhecido
Cadê? O final das tragédias é conhecido. Termina com a morte do herói e com a morte de suas vítimas. Estou me referindo aos pequenos heróis que ficam doentes ou morrem no lugar da mãe ou do pai para preservar as suas vidas ou para salvar um outro membro familiar. A redenção. Então, até aqui, olha, Bert Hellinger está falando dessas frases que nos adoecem, que muitas vezes são frases que nós interiorizamos em nós lá na nossa infância, né? Então, as frases são você por mim, eu por você. Então, tenha lá, por exemplo, talvez a mãe tenha uma doença e eu não suporto ver a minha mãe doente, então eu adoeço junto, e aí eu acabo carregando comigo essa doença que ela traz, né? E muitas vezes eu acabo até morrendo antes dela, porque literalmente eu tomo as dores, né? Por isso que eu digo assim, tomar as dores do outro é muito delicado, porque quando a gente toma as dores do outro, a gente toma literalmente as dores do outro, inclusive as doenças que o outro carrega. Então, aí Bert fala dessas frases, eu sigo você, eu por você, que está sempre ligado a alguém que está doente na nossa família ou alguém que já morreu da nossa família. Então, inconscientemente, nós carregamos essas frases que nós trazemos lá da nossa infância. Sabe quando uma mãe está doente e aí uma criança fala assim, ai meu Deus, que eu fique doente no lugar da minha mãe, né? Ou também a mãe acaba fazendo isso voltado para um filho. Mas nessas horas é que a gente gera a desordem que nos adoece. Aí ele fala aqui sobre a redenção. E depois, na hora que terminar aqui, nós vamos fazer uma meditação, tá, gente? Fica aí quem entrou para participar da meditação sobre essas frases internas que nós carregamos. A religião e seus ensinamentos sobre o pecado original, através dos quais afirma a necessidade do homem por redenção e expiação, está completamente submetida à expressão eu por você. Primeiro a vemos em Jesus, que assumiu para si, como representante de todos, as expiações para os seus pecados, através de seu alto sacrifício. A mesma máxima é utilizada de diversas formas por seus adeptos e colocada em prática com base em uma expressão de Jesus. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos, ou seja, o amor de quem diz eu por você. Quer falar? Libera aí seu áudio, pode falar. As pessoas estão falando muito assim, enquanto você não sentir a dor do outro, você não vai entender o problema do outro. Agora está essa frase feita, não sei se você já ouviu falar. Sim. Então, Encaixa bem, né? pode falar. Encaixa bem nisso tudo que a gente está estudando, né? Exatamente. E é um amor cego. É um amor cego. Porque a gente, para ajudar, não necessariamente nós precisamos sentir o amor do outro. Nós podemos viver aquela frase que diz assim, eu por mim, você por você. Eu vejo a sua dor, eu reconheço a sua dor, eu reconheço o seu destino, eu vejo o quanto você é capaz dentro do seu destino e eu estou aqui. Mas não necessariamente, porque na verdade, Nadir, ninguém consegue sentir a dor do outro, porque isso é individual. Nós passamos pela mesma situação, passamos pelo mesmo acidente. Um vai doer num lugar, outro vai doer do outro, os arranhões são diferentes, então essa é uma frase que não é real. A gente não sente, se colocar no lugar do outro, não é sentir, a gente não sente a dor do outro. Ela é individual, ninguém vai saber qual é a dor do outro. Não tem como a gente saber, certo? Agora, num campo, quando a gente trabalha nas constelações familiares, então lá, no silêncio vazio, sem julgamento, nós conseguimos acessar a dor do outro. Olha como isso é incrível. Sim. Não é? Certo. Mas não é num amor cego de querer salvá-lo. Porque o que acontece muito hoje, a pessoa não suporta ver, por exemplo, uma mãe doente. Não suporta ver um amigo doente,
Mas como? O destino é individual de cada um. Nós sabemos que a doença, elas são mensagens que vêm para nos mostrar algo. E que a doença, por mais que pareça que ela nos leve para a morte, a doença é um chamado para a vida. Às vezes a pessoa já estava morta em vida. Aí vem a doença e fala assim, não, peraí, eu não quero morrer, eu não vou. Aí a pessoa dá uma acordada. Quantas reviravoltas na vida de algumas pessoas dá depois de uma doença? Então, a doença, ela é um movimento que nos chama para a vida. E respeitar e aceitar o destino de cada um com aquilo que ele traz é o amor que vê, é um amor que ajuda, né? Então, quando eu olho, coitado que sofre, não é um coitado, é um ser humano capaz, é o destino individual dele, ele tem a sabedoria interna dele que vai ajudá-lo a sair daquilo ali, né? Então, quando a gente diz que o outro é um coitado, nós entramos num movimento de arrogância, nos colocamos acima dele, né? Então, eu posso ajudar. Isso é uma pura arrogância, sendo que o destino é individual, né? Mas bem lembrado dessa frase aí. Há quantos autossacrifícios, quanta abnegação, quanto heroísmo, quanto sentimento de superioridade, de quantas doenças e mortes heróicas levou essa frase. Quantos se sacrificaram por essa frase? Não continuarei me aprofundando nessas conexões, elas estão ligadas às bases de nossa cultura e ao campo espiritual, no qual ela se fundamenta, mesmo assim, torno claro, com essas considerações, até que ponto as doenças e a morte precoce de muitos são motivadas pela religião. Por exemplo, como a expiação pela própria culpa ou pela culpa de outros. Né? Então, ele está dizendo assim, que às vezes a pessoa comete algo e ela não suporta assumir a própria culpa, não suporta carregar a própria culpa e, com isso, muitas vezes tira a própria vida. Né? Ou não suporta também ver a culpa do outro. E aí essa culpa é a culpa que paralisa, né? Aquela pessoa que se sente culpada de tudo, não suporta, às vezes, o que pode ter acontecido com outra pessoa, acaba se colocando no movimento desse amor cego, né? E no amor cego a gente adoece, no amor cego a gente fracassa, no amor cego a gente até morre. E aí aqui tem uma meditação que eu quero convidar vocês para fazerem, né? Para trabalhar essas frases internas, ok? Então tá. Fecha o seu olho um pouquinho, respire profundamente. Vamos fazer agora aqui a meditação, nossas próprias frases internas, né? Para quem nós dissemos essas frases que nós carregamos até hoje conosco, frases que nos adoecem. Então, tomamos um tempo para nós mesmos e entramos em um estado de meditação profunda e quieto. Então, respira de olhos fechados. Ele é alcançado mais facilmente quando permanecemos num momento como ele é, sem interferir e sem olhar para frente ou para trás. Então, de olhos fechados, respire e aí vai acompanhando a minha voz. Após alguns instantes, retornamos à nossa infância. Olhamos para situações nas quais nós nos preocupamos com nossa mãe ou com nosso pai. A preocupação principal de um filho é sempre se os pais irão permanecer, se irão embora ou se ficarão doentes ou morrer. Olhamos para essas situações com os olhos da criança que um dia fomos. O que acontecia em nossa alma? Como lidávamos com os nossos medos? Havia uma frase interna que dizíamos: fizemos uma promessa a um poder maior ou até mesmo um voto no sentido de: se você fizer com que eles fiquem, eu irei. Tais frases são similares à frase antes eu do que você. A pergunta é: o que sacrificamos em tal ocasião e o que estávamos dispostos a sacrificar como retribuição pela dádiva de que a situação da mãe ou de um outro membro familiar melhorasse
permitindo-lhe permanecer conosco? Será que sacrificamos internamente algo de nossa saúde? Estávamos dispostos até a morrer? Como isso afetou a nossa vida? Como passamos a nos relacionar com o nosso corpo? A pergunta é: como é possível desfazer essa promessa e essa frase? Como reencontramos novamente a expectativa de vida plena, nossa alegria e nossa saúde? Olhamos para as pessoas pelas quais estávamos dispostos a sacrificar tudo, apenas para que pudessem permanecer e para que melhorassem. Ajoelhamo-nos internamente perante elas, internamente, e as olhamos. Após algum tempo, ao nos sentirmos realmente numa posição inferior e percebermos sua grandeza perante nós, dizemos: aqui vocês são os grandes. Aqui vocês permanecem como os grandes. Perante vocês, sou pequeno e permaneço pequeno. Depois, olhamos para além deles, para um poder eterno em cujas mãos estão exclusivamente o destino deles e o nosso. Talvez naquela época tenhamos chamado esse poder de Deus. Olhamos esse poder nos olhos e talvez possamos ver como as lágrimas escorrem sobre suas faces, ao ver tudo aquilo que estivemos dispostos a sacrificar pelos nossos pais ou por outros. Ele nos dá a mão, reunimos toda a nossa coragem e dizemos a ele: por favor, retire todas essas frases, todas as minhas promessas, todas as minhas esperanças daquele tempo. Eu as coloco em suas mãos e as entrego a seu amor. Da mesma forma que lhe pedi para salvar meus pais, ou quem quer que tenha sido, salve também a mim dessas frases. Por favor. Perceba dentro de si, no seu corpo e no seu sentimento de vida. E internamente diga: eu sou grato. Respira e vai retornando no seu tempo. Nós viemos e fazemos e estamos parte de um sistema familiar. Nós servimos o nosso sistema familiar quando criança e quando adolescente. No entanto, quando a gente se torna adulto, é necessário que nós possamos nos despedir do nosso sistema familiar com amor, respeito, honra e seguir a nossa missão individual. Mas se nós trazemos dentro de nós essas frases, né? Eu sigo você, eu por você, eu no seu lugar. Então, nós ainda permanecemos a serviço do nosso sistema familiar. E dessa forma a gente se desconecta daquilo que nós viemos fazer aqui. Cada um tem a sua missão individual. E se nós ficarmos neste movimento do amor cego, nós nos afastaremos da nossa missão individual. Porque nós somos seres que fazemos parte de um coletivo, nos mantemos através do coletivo, mas cada um tem a sua individualidade, o seu servir individual. Então, às vezes, nós vamos magoar algumas pessoas da nossa família,
para a gente poder se conectar à nossa missão individual. Mas isso faz parte, né? A evolução depende disso, de que nós olhemos para frente, de que nós concordemos com o destino e com a vida de cada um, e de que nós não tem como salvarmos ninguém. E se a gente ficar nesse movimento de salvar o outro, a gente vai morrer todo mundo na praia. Então a gente se salva, trabalha as nossas emoções, trabalha os nossos sentimentos, trabalha tudo isso que a gente traz, né, dentro de nós, através do autoconhecimento, através da autoconsciência, buscando se tornar uma pessoa melhor a cada dia, cumprindo o seu papel, né, nos lugares a qual faz parte, e sempre voltado para frente, sempre voltado para aquilo que vem no próximo passo. Enquanto nós estivermos ainda olhando para trás, né, no julgamento, na crítica, no que poderia ser diferente, segundo Bert Hellinger, o trem passa e a gente não entra nele, né? A gente fica lá na estação, tá bom? Então fica essa reflexão para hoje. Semana que vem a gente vai estudar sobre a consciência leve, a consciência espiritual, e vamos fazer também mais uma meditação. E aí, assim, dessa forma, nós vamos seguindo com este livro que é maravilhoso. Ele vai ficando cada vez mais interessante. Ele traz tantas coisas, tanta coisa legal, né? Vai falar aqui do corpo, a gente ainda está na alma, né? Sobre a dor da separação, sobre o trauma da separação. Muita coisa legal tem esse livro para a gente ir estudando aí, tá bom? Então, a gente encerra por hoje. Hoje ninguém teve nenhuma pergunta, né? Semana passada o pessoal estava mais animado. Gratidão, Michele, você está aí, né? Que bom te ver. Tá certo, então nós vamos encerrar por aqui. Alguém quer falar algo, perguntar ou não? Ou tá tudo certo? Porque aqui no Instagram a mensagem ela chega depois. Você não? Quer falar? Quer falar? Então vamos, manda ver. Quando você falou assim, que a pessoa não despede do familiar e vai todo mundo morrer na praia. Eu lembrei de um detalhe que falam muito quando o pessoal vai para aqui no Mato Grosso, na Passagem da Conceição, né? Que ali afoga muito. Teve uma família que afogou todo mundo, porque foi um que salva o outro, e não tinha condição. É uma coisa bem enraizada, né? É isso mesmo. É excelente o seu exemplo. É dessa forma. Então, aquele que fica nesse movimento de salvar o outro e não salva a si, não consegue. Entende? Porque vai naquele impulso, aquela coisa desse amor cego, não, 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 minha família e tal, e acaba indo junto. E aí vem aquela pergunta, será que era esse mesmo o destino? Né? Será que esse mesmo era o movimento dessa pessoa? Ela nasce para morrer dessa forma mesmo? Entende? É uma pergunta muito interessante essa história que você traz, né, Dir? E ela traz exatamente isso que a gente está falando. Aquele que quer salvar, ele acaba se matando em primeiro lugar. Tá certo. Ok, gente, gratidão então pela presença de vocês. A gente encerra aqui por hoje, nos vemos na semana que vem, tá bom? Beijos, beijos para vocês, muito obrigada pela presença. Até quinta, até sábado. Até Até. sábado. Sábado à tarde tem constelação em grupo, quem quiser participar, me manda uma mensagem que ainda tem vaga, tá bom? Então, um beijo, tchau, boa noite.